Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela. Eu sou acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade Uniaselv e eu estou aqui para apresentar a minha socialização do paper de estágio obrigatório 1 na educação infantil. Como eu já disse, meu nome é Rafaela Persiliana de Souza Lana. Eu faço parte da turma PED 0387. A minha professora é Darlene Catiana Silva dos Santos. Eu vou apresentar a socialização do paper de estágio da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1 na Educação Infantil. A área de concentração escolhida foi Metodologia de Ensino. E o tema do meu trabalho foi a pílula falante, baseada aí na boneca Emília de Monteiro Lobato. Justificativa: fornecer um registro do desenvolvimento nas áreas cognitiva, física, motora, linguagem socioemocional e aprendizagem. Identificar tipos de instrumentos avaliativos na educação infantil. Elaborar um instrumento alternativo de avaliação. Verificar a eficácia de todos os instrumentos de avaliação. Ajudar os educadores a planejar um ensino individualizado para a criança ou um grupo no mesmo estágio de desenvolvimento. E de identificar os pontos fortes e fracos de suas estratégias e informações sobre como elas abarcam a necessidade das crianças. Criar um diálogo entre educadores e pais para pensar em estratégias para apoiar o desenvolvimento da criança. Os objetivos: identificar tipos de instrumentos avaliativos na educação infantil. Elaborar um instrumento alternativo de avaliação. Verificar a eficácia de tipos de instrumentos de avaliação. Enquanto acadêmica, o objetivo nessa fase de estágio é compreender e aprender a didática e a elaboração das aulas da faixa etária de crianças de 4 anos, que se encontra ali no primeiro período do pré-escola, na educação infantil, e suas respectivas formas de avaliação de desenvolvimento desses alunos. Aqui na fundamentação teórica, partindo dessa ideia de compreensão das metodologias de ensino, eu farei uma breve explicação de como essas metodologias elas são ferramentas que podem ser usadas para gerar conhecimento e ensinamento para os estudantes. Então, eu coloquei aqui essa citação que diz o seguinte: metodologia de ensino compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Cada professor utiliza um método para tal, em busca da melhor forma de motivar crianças e jovens, direcionando-as ao aprendizado. É uma citação que eu tirei de um site, o site é Eleva Plataforma, em 23 de setembro de 2021. Metodologia. Então, a gente tem aí algumas metodologias de ensino que podem ser e que são, efetivamente são aplicadas nas escolas brasileiras. Se tratando de metodologia de ensino, podemos falar de diferentes modelos pedagógicos que podem ser aplicados. Alguns deles são metodologia de ensino tradicional, metodologia de ensino construtivista, metodologia de ensino Montessori, metodologia de ensino Reggio Emília, metodologia de ensino Waldorf. Uma observação: essa escola que eu realizei esse estágio, ela é uma escola municipal, uma escola pequena. Ela ali é composta por 3 funcionários apenas, 3 funcionárias, a professora do primeiro período do pré, a professora do segundo período do pré e a servente escolar. E a turma que eu realizei o estágio foi o primeiro período do pré. A escola ela funciona apenas no turno matutino, no horário que compreende-se de 6 ao meio-dia, mas o horário letivo é de 7 às 11. Ela
ela tem essas duas turminhas. Total de alunos na escola é de uns 35 alunos, 20 no segundo período e 15 lá no primeiro período. A escola ela segue um cronograma definido lá pela Secretaria Municipal de Educação. Eu moro em uma vila onde faz parte do município de Mutum, Minas Gerais. A cidade fica a 18 quilômetros de distância. E a Secretaria Municipal de Educação fica lá na cidade, no prédio da prefeitura. Então a escola ela segue algumas coisas que são um cronograma vindo lá da Secretaria Municipal de Educação, que nós veremos a seguir ali nos meus planos de aula. Eu vou explicar melhor sobre como é esse cronograma. Mas essa escola ela tem essas 3 funcionárias e a escola ela faz reunião com os pais a cada fechamento de semestre, né, reuniões, e os pais eles são convidados aí à escola sempre que houver necessidade. Então, assim, é uma escola pequena, como eu disse, ela é feita de tijolo, ela é rebocada e pintada, ela é de telha, mas ela tem lá um forro de PVC, ela tem 2 salas de aula, como eu já disse, que não são muito grandes, né, pela quantidade de alunos, 2 salas de aula, uma brinquedoteca que tem uma tela interativa, uma televisão, uma impressora e um notebook. E ela tem também uma biblioteca, que na verdade essa biblioteca ela é como se fosse uma sala multiuso, sabe? Ali a professora armazena materiais escolares que a Secretaria de Educação manda, essas coisas. Alguns brinquedos também que ficam lá nesse espaço chamado biblioteca. Aqui estão os meus planos de aula. Foi o seguinte, no primeiro dia de aula, eu trabalhei com eles, que foi no dia 18 de abril. Então, numa terça-feira, porque eu tinha feito os meus planos para começar na segunda-feira. Como não consegui postar o meu projeto de estágio antes, eu só consegui postar na segunda à noite, então eu iniciei na terça-feira. Gente, vocês desculpem o barulho, porque a rua onde eu moro, ela é muito movimentada por esses baderneiros. Mas aí, como eu dizia, eu fui para a sala de aula no dia 18. E lá eu levei essa atividade, porque seguindo lá um cronograma da escola, e segundo o que a professora me disse, seria trabalhado o dia do livro. Então eu peguei essa atividade da Emília, para trabalhar com eles, para explicar sobre os livros, né, o dia do livro, e explicar que Monteiro Lobato ele foi um escritor muito importante. E esse plano de aula, o modelo dele, gente, como ele teve que ficar arquivado na Secretaria Municipal de Educação, ele tem que seguir o modelo proposto por eles. Então, o design foi todo feito de acordo com o modelo proposto lá pela Secretaria de Educação. E aí foi essa bonequinha, levei essa bonequinha para eles colorir e eles colarem aqui em fitinhas de papel o cabelinho dela, de amarelo e vermelho, né? Que são as cores as cores do cabelo da Emília. Então, o tema aqui foi dia do livro. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil. As disciplinas trabalhadas foram espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas. Então, ali o conteúdo programático é o seguinte: as crianças elas chegam na escola todos os dias
elas são recebidas na escola às 7 horas da manhã. É o horário que as professoras chegam à escola para receber as crianças. Então, elas são recebidas às 7 horas da manhã, aí lá no pátio, na varanda que tem, é cantada a musiquinha de bom dia, né? Dada boas-vindas para as crianças. E aí, depois, vão ser encaminhados para as salas de aula. Chega na sala de aula, tem um cronograma também lá, né? Que é contar qual o dia da semana, ler o alfabeto e aí começam as atividades. Então, a gente chegou lá e as crianças já foram para a sala, né, depois do bom dia. Depois de feito todo esse cronograma, nós fomos assistir ao vídeo da música Emília, a Boneca Falante. E aí, as crianças, logo em seguida, elas foram para a sala de aula e eu dei essa atividade para elas colorir. Só que eu levei uma caixa, eu tirei foto, só que o meu telefone ele deu problema, ele apagou muita coisa. E aí, algumas fotos que eu consegui recuperar, que eu vou mostrar no final, estavam no celular da professora regente e ela me enviou. Mas desse dia, a gente tinha lá a Emília feita, ela foi impressa, a boneca impressa da Emília, o desenho. E aí coloquei uma caixa de papelão atrás, encapada com TNT, e coloquei a Emília lá pendurada, colada na caixa. Fiz um recorte aqui na boca da Emília para as crianças colocarem as letras do alfabeto. Foi cortar também as letras do alfabeto. Cada uma colocar as letras que formavam seu nome dentro lá da boquinha da Emília, simulando que a Emília é, de fato, a boneca falante. Então, já foi trabalhado com as crianças. Um dia antes, a professora explicou para eles, né, sobre Monteiro Lobato, que era a Semana do Livro, que era uma data muito importante, e eles já sabiam disso. Então, ficaram todos animados com a Emília. Só que nesse dia, como ele era comemorado o Dia do Livro, logo em seguida, aí depois as crianças foram para o recreio. O recreio é 9 horas. Aí as crianças fazem o lanche ali, ficam até 9h20, 9h30, depender do tempo, porque não pode apressar elas para comer, né? Aí a merendinha é feita lá na escola, tem um cardápio nutricional para servente escolar ela seguir. E aí depois eles foram para a sala de aula todos os dias, logo após o recreio, 9h20, 9h30, né, que eles terminam o lanche, eles vão lá voltam para a sala, porque aí é a hora da turma do segundo período ir para o recreio. Então, na sala, canta a musiquinha, tem a hora da soneca. Então, cantam algumas musiquinhas, colocam eles relaxados, de cabeça baixa na mesinha e tal. E aí, depois que a turma do segundo período termina o lanche, né? Aí a turma do segundo período volta para a sala. E aí, se tiver que fazer alguma atividade no pátio, aí é que a turma do primeiro período volta ao pátio. Nesse dia, era o dia do livro. E a escola ela tinha um cronograma a seguir, vindo lá da Secretaria Municipal de Educação, que era a entrega dos livros didáticos. Foi nesse dia. Então, foi feita lá uma mesa. Eu e a professora regente fomos lá, montamos uma mesa, colocamos os livros didáticos para ser entregues a eles e a gente preparou uma lembrancinha, que foi uma caixinha colorida. Pena que eu perdi as fotos, mas assim, era uma caixinha colorida com um tema parecido com esse
do fundo do design que eu estou usando, simulando a caixinha de medicamento. Só que naquela faixa que vem escrito medicamento, que vem escrito venda sob prescrição médica, veio escrito Emília, boneca falante, né? Era como pílula falante. E aí dentro a gente colocou balinha, confete, para dar de lembrancinha para as crianças. Então foi muito divertido, muito legal. E logo em seguida já dá o horário, aí foi tirar foto, né? Até porque a gente demorou um pouquinho para arrumar essa mesa, porque tivemos que esperar a turma do segundo período, a gente fez um negócio bacaninha e fomos tirar foto. Pena que eu perdi todas as fotos. Mas aí, no segundo dia, eu fui trabalhar o dia do índio, né, gente? Era dia 19 de abril, teria que trabalhar ali o dia do índio. E aí eu levei essa atividade para eles. É feito todo aquele cronograma de novo, né? As crianças, elas chegam na escola, 7 horas, canta a musiquinha de bom dia, dá boas-vindas, vai para a sala em fila e tal. Chega lá, lê o dia da semana, lê o alfabeto, para depois começar a atividade. A atividade desse dia era sobre o dia do índio. Então, eu fui explicar para as crianças porque o motivo, né, do dia 19 de abril ser comemorado o dia do índio. E foi muito legal, porque aí tinha criança, eu perguntei para eles, alguém sabe alguma coisa que índio usa? Aí uns gritavam, usa pena na cabeça, índio pesca e tal, índio anda com roupa diferente da nossa. Então foi muito legal. Expliquei para eles o porquê era comemorado o dia do índio, a importância dos povos indígenas no nosso país, e foi hora da atividade. Então, eles coloriram a letrinha da palavra índio, eles coloriram aqui a letrinha da palavra índio, as vogais, e no quadro eles coloriram as letras que formam a palavra índio e coloriram o índiozinho, né? E todos os desenhos que tem aí. Então, assim, foi usado, eu fiz para eles um cocar. Enquanto eles estavam lá colorindo esse dever, a gente estava colando os cocá, porque assim, foi recortado. Então, quando a gente chegou na sala, eu esqueci de explicar essa parte. Quando a gente chegou na sala de aula, fizemos o cronograma diário, né, rotina, e eu fui falar para eles sobre os índios. Então, antes deles começarem a tarefa, eu pedi para eles colorirem um cocá que foi impresso ali, para eles colorirem com as cores que eles quisessem. Então, enquanto eles faziam atividade, eu e a professora regente fomos recortar e colar o cocá. Por quê? Depois do recreio, seria feita a segunda etapa. Então, aí a gente terminou isso, fomos para o recreio, voltamos para a sala de aula, fez o horário da soneca, e aí fomos dar uma volta no pátio, cantando a musiquinha 1, 2, 3, índiozinhos. E desse dia tem foto. Desse dia eu consegui as fotos. Depois eu vou mostrar aqui. Então, no dia 20, no dia 20 de abril, foi dada uma atividade também relacionada ao índio. Então, novamente, a gente chega em sala de aula, logo em seguida, vamos fazer a nossa rotina, né? Para começar as atividades. Então, a atividade desse dia, a gente primeiro tivemos que ir na sala de vídeo, na brinquedoteca, e
assistir um vídeo que se chama Tainá. O vídeo é um filme, gente. É Tainá, uma aventura na Amazônia. E eu coloquei aqui no plano de aula até o endereço do link, né? Depois que a gente assistiu esse filme ele é grande. Aí a gente foi para a sala de aula para fazer esse dever, que é colorir as letras da palavra índio, fazer um X na letra inicial e circular a letra final da palavra índio. Depois a sequência didática, completar com a sequência das cores aqui. Essa parte teórica aqui, né, de colorir, foi feito após o lanche. Depois, gente, como essa atividade do Dia do Índio foi realizada no dia 20 de abril, que foi na quinta-feira, então, na sexta-feira era o dia de Tiradentes. E aqui a escola não funcionou, né? Era feriado. Então, eu tive que voltar na escola na próxima semana, que foi no dia 24. Isso, no dia 24/4. E aí, já passaria, a professora me orientou a trabalhar a letrinha B. E aí, eu organizei a atividade segundo a letrinha B. Então, fomos trabalhar ali a Branca de Neve. Novamente, seguimos a rotina diária da escola e fomos, depois de ler o alfabeto, de falar os dias da semana, fomos à sala de vídeo novamente para ouvir a historinha da Branca de Neve, né? Para assistir. Assistimos a historinha da Branca de Neve e aí fomos fazendo a nossa atividade do dia. Então, eles observaram essa imagem e aí pedi para marcar um X na personagem da Branca de Neve, colorir o círculo de acordo com a rosa na mão do príncipe, marcar qual personagem é mais alto e mais baixo, né? Mais alto. Eu perguntei para eles, qual que é o mais baixo? Aí eles falaram, o Arão. E aí, qual que é o mais alto? Aí falaram que era o príncipe. Então, era fazer um círculo ali, né? E escrever o nome embaixo. E foi muito legal, porque no primeiro período, antes do recreio, né? Vamos dividir por período. Antes do recreio, primeiro período, depois do recreio, segundo período. No primeiro período, ali no primeiro momento, foi assistir o vídeo, né? É a conta, gente. É muito corrido. Depois, a gente pensa assim, 4 horas trabalhando em sala de aula, dá para fazer muita coisa. Não dá, na educação infantil não dá, porque assim, você não pode querer atropelar as coisas. Então, tem que ser com muita calma e acaba que o tempo fica muito corrido. Meu último plano de aula, que foi no dia 25/4. Pintar as maçãs, né? Então, novamente, sobre a Branca de Neve, pinte as maçãs de acordo com a legenda e em seguida conte e registre. Então, assim, eles pintaram a maçã que estava inteira de verde, a maçã mordida de vermelho. Aí pintavam aqui de acordo com a legenda, escreviam o número. E esse dia foi o meu último dia. Então, a gente acabou mais rápido, porque a escola ela segue lá um cronograma, como eu disse,
E é definido que na terça-feira é feito, eles brincam no pula-pula, brincam fora da sala, brincam no pátio. Então, foi feita uma atividade mais rápida para que desse tempo deles brincarem. Agora eu vou falar sobre a minha vivência do estágio, né? Gente, esse estágio, apesar dele ter trago muita dor de cabeça, ele foi um estágio muito bom. As regências, a observação e as regências, a parte prática do estágio foi muito boa, porque ela contribuiu de uma forma muito significativa para minha formação. Eu creio que a maioria das pessoas que vão para o estágio sai de lá com uma visão de que ou tá no caminho certo ou desiste de vez. Mas brincadeira, né? A gente sai de lá com a visão de que a parte teórica, ela ajuda muito, mas a parte prática, ela é fundamental. Então, assim, no primeiro momento eu fui lá, realizei a observação, né, 5 dias da semana, fazendo a observação, então deu 20 horas, né, 4 horas por dia. E observando lá o comportamento das crianças, como que era a forma que a professora utiliza para trabalhar com essas crianças, que a gente vai para a sala de aula sem ter noção de nada, né, gente? Do que é a sala de aula. E assim, na segunda semana, na parte de regência, eu amei. Eu saí de lá, pra falar a verdade, minha vontade de ficar lá, na escola. Minha vontade todo dia estar lá com essas crianças, porque é muito bom. É claro que eu senti muito medo, muita ansiedade. Logo assim que eu fui, vocês vão entender o motivo. Mas, assim que eu fui, eu senti medo, senti ansiedade. E assim, eu conheço todas as crianças lá praticamente. E já conheci, eles me conhecem. Mas a gente vai com medo, assim, eles me conhecem lá de fora, eles não vão levar a sério, até porque eu não ia estar sozinha, então eu ficava com mais medo deles não entenderem que eu estava ali como professora. Mas dei conta do recado direitinho. Então aqui, vamos partir para a parte de vivências do estágio. Algumas poucas fotos que eu consegui são essas aqui. Então aqui tá a professora regente da turma, que por sinal se chama Darlene. Eu com a turminha. Então aqui, gente, dá para vocês verem que a escola, ela é muito organizadinha, muito bonitinha, os detalhes são lindos, são tudo coloridinho. E aqui eu coloquei uma citação da Mariana Moreno, que diz o seguinte: ser um educador infantil é trabalhar com amor, respeito e muita dedicação. E é isso, gente. Essa professora Darlene aqui, ela faz isso com muito, mas com muito carinho. Então, com muito amor. Ela trabalha com essas crianças com muito amor. Aqui eu trouxe para vocês como é mais ou menos lá a sala de aula. Então, tem o quadro com essa girafinha, com os parabéns aqui, né? Com as datas de aniversário das crianças. Aqui tem o quadro mesmo da professora escrever algo para eles, né? Que na educação infantil não é bem assim, mas algumas coisas a gente escreve. Inclusive eu usei para mostrar para eles como era a letrinha B aqui no quadro, como era o traçado. E aqui existe aqui a Galeria dos Artistas. Ela faz, gente, todo ano, com todas as crianças da sala, essa Galeria dos Artistas. Então, tem o nome deles. Aí aqui, a última coisa que ela tinha trabalhado com eles era o dia do circo. Então, todos os desenhos, assim, algumas datas comemorativas que dá para ela fazer. Na verdade, era da Páscoa, né? Que ela tinha colocado aqui. Ela vai colocando aqui. Tem o nome deles, vou ampliar para vocês verem, ó.
tem o nome deles em cima e ela vai colocando ali. Então, assim, ela é muito organizada. E eu peguei aqui também, escrevi esse texto, que é: muito mais que um simples espaço, a sala de aula de educação infantil tem grande relevância no processo de aprendizado. Esse ambiente possui características que influenciam na construção de conhecimentos, autonomia e na convivência entre as crianças. Aqui, gente, algumas das poucas fotos que eu não perdi. E eu vou explicar. De qualquer forma, eu só consegui tirar fotos no dia 18 e no dia 19. Então, a do dia 18 eu perdi. A do dia 19 estava no celular, no WhatsApp da professora. A do dia 18, gente, foi a que eu perdi. Mas porque no dia 20 foi aquele dia que teve lá aquela fake news, aquela loucura lá, que teria ataque nas escolas municipais. Então, no dia 20, a gente teve policiamento na escola, policiamento o dia todo, porque, como eu disse, a gente mora aqui a 18 quilômetros da cidade, né? Em estradinha de chão e tal. De terra mesmo, gente, estrada de terra. Como eu disse, aqui a gente não tem policiamento. Aqui só tem policiamento em caso aconteça alguma coisa grave. Ligam lá no 190, eles levam o maior tempo do mundo para chegar aqui. Mas nesse dia houve lá uma mobilização em todas as escolas nacionais e aqui na minha cidade a delegada convocou todos os policiais, inclusive os que estavam de folga, para fazer essa ronda nas escolas. E aí a gente teve o policiamento no dia 20. Então, e aí veio um comunicado lá da Secretaria Municipal de Educação que não poderiam mais tirar foto na escola a partir daquele dia até segunda ordem. Então, no dia 19, no dia do índio, eu consegui tirar algumas fotos, né? Eles ali produzindo, colorindo o cocá, né? Aqui a tia aproveitando para tirar foto. E aqui, no momento que a gente foi pro pátio, então, é isso. Todos ali com seus cocá. E uma gracinha, gente. Então, o meu trabalho foi esse. Eu espero que dê tudo certo. Que esse estágio, eu sei que ele vai contribuir muito. E que eu sei que eu estou no caminho certo. Eu quero trabalhar com educação infantil. Eu cheguei nessa conclusão. E aqui eu usei mais uma citação para finalizar, que é: educar é contar histórias. Contar histórias é transformar a vida na brincadeira mais séria da sociedade. Uma frase, né, de Augusto Cury. E chegamos ao fim. Eu agradeço. Muito obrigado.